E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está dividido aqui em 4 temas e com várias notícias ruins para o Lula. Ele que vem tendo problemas com o Legislativo, mas especificamente com a Câmara. E sobre isso, vamos abrir o vídeo comentando sobre os últimos acontecimentos, sobre os últimos recados que ele andou recebendo. E eu quero mostrar para vocês como a esquerda passou tanto do limite que alguns jornalistas da esquerda estão pedindo, pelo amor de Deus, botem a mão na consciência, parem de criar, sabe, um cenário de fantasia, de ilusão, porque isso vai se virar contra nós. Enfim, quero mostrar, aconteceu muita coisa no dia de ontem. Depois, o segundo tema é interessante. Jair Messias Bolsonaro, ele apareceu ontem, foi lá assistir um jogo no Morumbi. Quero mostrar para vocês como foi a cobertura da Rede Globo e de qualquer outro veículo jornalístico com mínimo de respeito, para depois falar rapidamente sobre algumas questões que envolvem o julgamento de Bolsonaro, daquela ação lá dos embaixadores, para falarmos sobre judiciário. Fizemos aí a indicação, né, para o novo grande glorioso, inominável, feita aí pelo Dilma. Quero comentar algumas coisinhas sobre isso e nesse tema quero trazer algumas discussões que estão acontecendo, principalmente na oposição à direita, né? Vamos fingir que o MBL é direita, e eu quero mostrar para vocês alguns debates que estão acontecendo na esquerda, inclusive o que foi dito ontem no Brasil 247, porque acabou jogando, né? Foi um banho de água fria para os militantes petistas. Depois, quero trazer algumas pautas econômicas, que não tá boa para o Dilma, e também quero falar sobre a Agenda Verde. Essa sim o governo tá empenhado em avançar. E se der tempo, mais algumas atualizações sobre CPMI do dia 8 e a CPI da MST. E vamos lá. Antes de falar sobre a questão do Lira, do Lula, da Câmara, quero trazer aqui essa foto porque eu passei assim uns 30 minutos olhando, pensei, e eu não descobri como o cavalinho da Ralph Lauren, da camisa verde do Randolph Rodrigues, saiu de um lado para o outro da camisa. Se você não entendeu, o Randolph colocou ali uma foto, né? Ele toma num braço, o braço que tá coladinho no cavalinho, e aí ele tira a foto com outro braço. Eu não entendi. Às vezes ele tomou duas, né? E só um braço tá doendo. Ele aproveitou. Me dá uma da gripe aí também. Tem de sabor limão? Bota aqui também. Muito engraçado, né? Aí o pessoal ficou questionando aí ao longo das últimas horas nas redes sociais. Se alguém tiver a resposta do que foi que aconteceu, se foi, nada impede, né? Ficar tem 2 braços. Mas, no mínimo, engraçado, né? O Randolph é um ser muito engraçado. Mas vamos lá. Ontem eu falei pra vocês que a votação teve aí um cara que foi determinante para a vitória do Lula. Esse senhor é o Marcos Pereira, do Partido Republicanos, que fica aí falando que não quer ministério, não quer ministério, não quer ministério, não quer ministério, não quer ministério. Segue trabalhando pelo Dilma, né? Então tá trabalhando de graça, então é besta. A Raquel Landim fala o seguinte: o Republicanos votou, mas que esgotou o crédito. Foi a última chance para o governo, e que agora só vai voltar às pautas de interesse nacional. Bom, primeiro que é interessante se perguntar o que seriam essas pautas de interesse nacional, porque o PL 2630, eu acho que na cabeça do Marcos Pereira pode ser de interesse nacional, até porque ele apoiou isso daí. Mas falou que agora não vai fazer isso, etc, tudo mais. Aqui é um vídeo, não vou dar play porque tem muita coisa no vídeo de hoje, eu não quero gastar tempo com esse vídeo. Mas eu quero mostrar para vocês essa outra nota. Essa daqui que realmente fala sobre a questão do Partido Republicanos. Saiu ontem lá no Estadão, logo de manhã cedo, eu já tinha gravado o vídeo, né? Fala o seguinte: até aliados consideram que Lira esticou demais a corda. É a manchete, matéria da Júlia Linder, e aí no subtítulo já tá claro: o Republicanos foi o fiel da balança. O Republicanos foi o fiel da balança. O partido do Marcos Pereira foi o fiel da balança para chegar a um acordo e votar a MP da Esplanada. Aí tá ali, ó. O Arthur Lira foi pressionado por alguns aliados a ceder. Lira, não faça isso. Lira, não desmonte os ministérios. Isso daí vai gerar uma decisão sem precedentes. Isso nunca aconteceu. Tá basicamente declarando, né, guerra ao Lula. Não faça isso. Depois até pra gente conseguir umas emendas, vai dar trabalho. Não faça isso, Lula. E aparentemente, né, o Marcos Pereira foi um desses grandes aliados, né, aliado do Lula.
no caso dos MP dos ministérios, para propor o texto à votação ainda na quarta. A avaliação desse grupo foi que deixar a medida caducar seria uma decisão exagerada, ainda que existam insatisfações com o governo. Neste cenário, o Republicanos acabou sendo o fiel da balança para viabilizar a votação de ontem. Sem o partido, sem os Republicanos, o PP, o PL e a União Brasil fizeram lá a matemática e viram que teriam risco de perder para o governo. E aí a derrota seria ruim, né? Que aí sim ia mostrar que o Lula venceu. Mas não, então, já que a gente tá na dúvida, o jeito vai ser votar. Botou isso, né? Outras coisas na mesa, vamos votar. Então, agradeço a Marcos Pereira, né? No Planalto, alguns integrantes já estavam entregando os pontos na tarde desta terça. Estava assim, desistido, sem esperança. Eis que aparece o Marcos Pereira. Vai lá, entrou em campo, fez um homem a homem com seus deputados. Falou, não, o Republicanos é o partido da igreja do Lula. É o da Lula, não é do Lula. Mas Marcos, todos os nossos eleitores, a maior parte deles conservadores que votaram em Bolsonaro, não, somos da igreja do São Lula. Vamos apoiar o painho. Esse daqui é um ponto que não dá para esquecer. Lembrem bem. E pensar que o seu Marcos Pereira tem o Tarcísio no seu partido. Depois não reclama, viu? Porque já saiu, inclusive, algumas notícias que o Tarcísio vem sendo aí convidado para conversar. Partido aqui, tem mais de uma oferta, viu? Depois não chora, Marcos Pereira. Que nesse ritmo, quem vai se filiar aos Republicanos é o Guilherme Boulos. É o padrão aí do partido. Mas vamos lá. Lira. Governo terá de caminhar com as próprias pernas após a aprovação da MP dos ministérios. No dia de ontem, o Lira voltou a falar algumas palavras não tão carinhosas para o Lula. A imprensa repercutiu como um todo, tem vídeo também. Mas aqui só o resumo para vocês entenderem o que foi que o Lira falou nos finalmente. O governo terá a oportunidade de voltar a trabalhar e o Lula, aí sim, de forma mais efetiva, entrar junto com seus ministros numa articulação mais permanente, mais correta, para o governo ter em matérias que virão dias mais tranquilos. É uma nova chance, viu, Lula? Mas entre em campo com os seus ministros. Estamos dando um recado. Quem são os ministros que cuidam da articulação? Padilha e o Rui Costa. No vídeo de ontem comentamos que o Lira, no que depender dele, derruba o Padilha e coloca o José Guimarães. Nem precisa colocar um cara do Centrão, do PP, Partido União. Não. Coloca o próprio José Guimarães, que também é do PT e que o Lira tem uma relação muito melhor. Abre aspas de novo. É importante que se diga, que se deixe claro que daqui para frente o governo, claro, vai ter que andar com suas próprias pernas. Não haverá mais nenhum tipo de sacrifício por parte da Câmara. Falando, ó, o que a gente fez ontem, anteontem no caso, né? Foi um sacrifício. Não conte com isso da próxima vez. Ficamos com pena do governo. E teve gente que tentou vender a ideia que o Lula venceu alguma coisa. Mas vamos lá, vamos por partes. Aí veja. Ontem a Folha de São Paulo informou que Lira avisa que irá congelar projetos de Lula até governo mudar a relação com deputados. Vai congelar. Tá entendendo o drama, né? Vai parar, vai travar. Daqui para frente, só o que for do interesse do Lira ou se o governo conseguir resolver, né, esse impasse. Aí assim, ó, a mensagem foi passada na quarta-feira, segundo aliados de Lira, ao líder do governo na Câmara, José Guimarães. Tá vendo aí, né? O Lira não consegue conversar com o Padilha. Manda um recado pelo Guimarães, ó, avise lá o Lula, avise que tá ruim. Se não melhorar, não vai passar nada. Não vou nem colocar para votar. Essa matéria é engraçada, eu tava ontem passando, né? Dando um bisu na como é que tava lá a bolha da esquerda. Eu crio umas listas, vou botando assim uns perfis que eu sei que alguns, por exemplo, o Kleber Lourenço, não sei porque ele bota sem anistia, né? Você vê que é de esquerda, é pra valer, tá com raiva de Bolsonaro. Mas é um cara que escreve no Cafezinho, que é um blog 100% aliado ao petismo, fala diretamente com os deputados do PT e ele fala assim, ó, o recado do Lira vai atrás de quem? José Guimarães. Outra coisa interessante aqui é que Lira segue buscando maneiras de emparelhar o governo. Na visão dele, a aprovação da MP não foi uma vitória do governo. Ainda tem muita coisa pela frente, nada está superado. Ou seja, esquece que tá tudo bem, paz e amor, o clima agora vai ser de festa, agora o Lula vai governar. Não, ainda não. Mas vamos voltar para a matéria da Folha de São Paulo.
Apesar da pressão por mudanças na esplanada, Lula rejeitou também nesta quinta realizar uma reforma ministerial. Então pediu, Lula, faça alguma coisa, mude. Não vai mudar. Lula falou que o time dele tá jogando melhor que o Corinthians. Eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, né? Mas foi a justificativa dele, né? Por causa de problemas no Congresso. Não está na minha cabeça fazer a reforma ministerial. A não sei que aconteça uma catástrofe que eu tenho que mudar. Aí tá aí, ó. Mas por enquanto, o time está jogando melhor que o Corinthians, disse Lula após o encontro com o presidente da Finlândia, Sauli Niinisto. Ele também afirmou... Olha isso aqui agora. Olha a incoerência do Lula. Olha a incoerência. Parece que ele começou a falar, tomado pelo ódio, no meio do percurso, falou, eu acho que eu passei do ponto. Lula também afirmou nunca ter ouvido pedidos de ministérios por parte de Lira. Bom, da boca do Lira talvez não. Mas rolaram, né? Do Ministério da Saúde a outros ministérios. Tanto que fala assim, ó. Olha como é que começa a fala do Lula. Não pediram e não poderia. Porque o PP é um partido de oposição. Ó, não pediram e não pode. Porque o PP é oposição. Então não pode, não adianta pedir, né? Como o Lula começa a fala dele. E tem gente que vota com a gente, né? O PT já teve ministro do PP, o PP já teve 2 ministérios no governo da Dilma. Não é problema, se ele pedisse, a gente vai avaliar. Vai, mas tu não acabou de falar que não poderia pedir porque o PP é oposição? Aí do meio fim já mudou? Não, se o Lula pedir com jeitinho, a gente vai avaliar. Tanto que saiu uma nota no Globo que já pega o seguinte, né? Lula disse que se o Lira pedisse, ele pode avaliar o ministério. Já é o principal ponto aqui da situação. Já tá meio que abrindo as pernas. Mas até agora nunca ouvi Lira pedir ministro. A decisão de Lira de congelar projetos do governo faz parte do acordo costurado com líderes partidários para evitar a derrubada da MP da Esplanada. Então, talvez esse seja o tal sacrifício. Ó, o sacrifício... Agora sim, a gente só aprovou essa MP porque o acordo foi travar tudo até você resolver o impasse. E o que é o impasse? Emenda e cargo. Emenda e cargo. Ah, tem outro. Emenda cargo e me chama para passear. Estou tendo uma crítica muito grande que é o seguinte. Diversos ministros vão num estado, outro estado, inaugurar obra, fazer algum evento, etc, tudo mais, que tem a população, né, isso, aquilo, outro, e aí não estão avisando aos parlamentares da região. Então assim, o cara, tá entregando lá porque não me chamaram para ir também aparecer, né, bater a foto, fingir para a população que eu ajudei, e a turma está insatisfeita com isso também. Ou seja, falta viagens, cargos e as emendas. Projetos prioritários do governo, como a proposta com regras para a proclamação de resultados do julgamento do CARF, né, que vai julgar disputas bilionárias entre empresas e União sobre pagamento de impostos, devem ficar paralisadas na Câmara. A MP que requeria o Minha Casa Minha Vida também está na lista de espera. Aliados de Lira dizem que pretendem usar essa trava em projetos do governo como forma de pressionar também o Senado, do Pacheco, a votar o texto já aprovado na Câmara e que encontram resistência de senadores, como a derrubada de decretos com a mudança de regras no marco do saneamento. Os senadores querem chegar lá no Senado, né, dar aquela fatiada, tentar dar para o Lula o que ele queria fazer com o marco do saneamento. A esquerda tem muito mais nomes no Congresso e a turma falou, vamos travar, vamos tentar colocar uma pressão. Agora, olha isso daqui. Que no primeiro momento pode não fazer sentido, mas é bem fácil de entender. Apesar da trava a pautas de interesse do governo, Lira afirmou a parlamentares próximos que a reforma tributária não terá o calendário afetado. Porque a reforma tributária é uma mistura. Tem a parte verde da Marina Silva, né, que é do interesse do Lula também, é chancelado, não ia acontecer sem a permissão do Lula. Mas quem está tocando no final do dia, a grande parte da discussão, é o PP. Quem é o relator da tributária é o Agnaldo Ribeiro, do PP. Desde abril, o próprio PT, né, os petistas estavam reclamando que, olha só, a agenda econômica do Brasil está sendo tocada pelo PP, do Lira e do Ciro Nogueira. Emplacaram o relator do arcabouço fiscal, emplacaram o relator da reforma tributária, estão sempre aí nos grandes eventos, com os grandes empresários, ricos, lindos, cheirosos e maravilhosos. Tá aí, é por isso que não vai parar. É porque a pauta, no final do dia, é do interesse, né? Acho que de um grupo que o PT um dia já fingiu combater, mas a Haddad está cada dia mais próximo.
Aí, quem também fez uma análise interessante foi o Johannes Heller, acho que é Johan, né? O Johannes Heller, escreveu na conta da Malu Gaspar. Ele fala assim, ó, o acordo com Lira para aprovar a MP inaugura nova fase do governo Lula. Aqui é para cair por terra qualquer dúvida que ainda exista que Lula teve algum tipo de vitória. Se você não, mas será que ele não vai... Não tem zero. Vamos ver. Dois gestos, bem claros, ontem na Câmara dos Deputados, ajudam a entender o significado da tumultuada negociação que acabou com a aprovação da MP dos ministérios. O primeiro foi o silêncio que imperou após a vitória folgada. Não houve comemorações nem na base lulista mais fiel. Só que comemorou foi influenciador de rede social, foi youtuber de esquerda, só. Não tem a base lulista lá, vencemos, vitória. Não, todo mundo calado. Todo mundo calado. Entenderam o recado, engoliram o sapo a seco. Nem um copo d'água o Lira deu. O segundo gesto foi a declaração do Arthur Lira a respeito da votação de que agora o governo vai ter que andar com suas pernas e que não haverá nenhum tipo de sacrifício da parte da casa. O recado não poderia ser mais claro. Traduz a aposta corrente no Congresso. Para evitar novas crises, o petista terá que acolher Lira como sócio do seu governo. Segundo 3 fontes de diferentes segmentos políticos ouvidos pela equipe da coluna, a crise das MPs colocou o governo Lula em uma nova e imprevisível fase, na qual o Centrão deverá assumir cargos-chave e um maior controle sobre o orçamento de emendas discricionárias. O custo dessa sociedade deverá ficar claro já nos próximos dias. Mas é certo que a partir desta quinta, tudo vai mudar. Segundo o próprio Lira, contou em entrevista, uma das promessas de mudança feita pelo próprio Lula é na articulação política, embora não tenha mencionado troca nos ministérios do Palácio do Planalto. Os deputados reclamam, em suas emendas não liberadas, e de que tanto a Casa Civil com Rui Costa, como a Secretaria de Relações Institucionais do Padilha, passam por cima de acordos fechados com os líderes partidários. Reclamam ainda de não serem avisados de visitas dos ministros a seus estados de origem para que possam faturar politicamente com a entrega de obras e melhorias. Isso aí eu acabei de falar para vocês. O clima não tá bom. O clima no Brasil não tá bom. É aquela história. Se a direita se organizar, jogar juntinho, assim, né? Jogar de forma bem pensada, montando sua base, focando assim, cara, vamos pensar, vamos olhar os deputados aí nos seus colégios eleitorais trabalharem para ver pessoas interessantes, boas, que entendam minimamente aí do que está acontecendo para ser candidato a vereador, candidato a prefeito, começar a organizar a base mesmo para eleger muita gente alinhada, não do pele raiz, gente alinhada. Direita, com valores conservadores, que entenda o que está acontecendo no país e no mundo. Eu acho que a direita tem tudo para ir bem, porque a crise... Isso daqui, perceba, isso aqui tá tão grande, a confusão, tão grande, que as críticas da imprensa que já vinham acontecendo em torno da agenda econômica do governo, que estava um caos, indicador negativo atrás de indicador negativo, atrás de negativo, meio que saiu, deu espaço e entrou aqui a questão. Tomou conta de todos os noticiários. Até o caso do Maduro, ele poderia ter durado um pouco mais tempo. O caso do Maduro, ele começou a dar uma desaparecida, porque isso aqui está chamando mais atenção do que as falas absurdas do Lula sobre o Maduro. Isso aqui não é pouca coisa. Dilma Rousseff caiu quando peitou o Eduardo Cunha, né? Lá atrás. Até já começaram a questionar. A própria Andréa Sadi falou isso anteontem, perguntando, né, será que estamos diante de um novo Cunha Dilma, só que agora é Lula Lira, né? Se bem que o Lula é o Dilma. A partir de hoje, se a coisa não mudar, não se vota mais nada, dizia Lira e seus aliados na Câmara na noite de anteontem. O resultado da votação, 337 contra 125, demonstra que Lira pode cumprir a ameaça. Se lembra que no vídeo de ontem eu mostrei um tweet do Thiago dos Reis falando aqui, ó, a esmagadora vitória do Lula? Não, irmão.
Calma, torcedor. Calma, torcedor. É força do Lira, não é do Lula. O Lula tem uns 130 votos, no máximo. Sem ele, o governo amanheceria nessa sexta com a esplanada dos ministérios de Bolsonaro, né? Com muito menos ministérios, 23 apenas. Com plato sem crédito na praça e desorientado quanto às suas agendas prioritárias, o presidente da Câmara, por óbvio, não foi movido pela benevolência. Lula, por sua vez, entrou em cena porque não lhe restava outra opção. Ou vai ou racha. O impacto que a derrubada dos ministérios traria a credibilidade de um mandato que ainda nem completou 6 meses seria desastroso. Naquele momento, eu acho que quem devia estar suando frio eram os jornalistas da Globo News, né? Natuza Neri, Otávio Guedes, André Trigueiro, Miriam Leitão, porque não ia ter como passar pano. Podiam culpar, xingar o Lira, mas a demonstração de fraqueza do Lula ficaria assim escancarada. Aí vejam só uma coisa. Eu vou trazer ainda no vídeo, aqui, logo depois desse, o tweet que eu mostrei ontem, né? Do Thiago dos Reis. Mas veja isso daqui, é o que eu falei. Eu fiquei meio, assim, não foi chateado, não sei se foi um desses... Nossa, você sabe? Assim, poxa, velho. Não... Eu tinha uma expectativa, falei, poxa, perdemos uma oportunidade. Não cheguei a ficar chateado, triste, mas falei, eita, rapaz, a bola tava pingando, era só chutar pro gol. E a turma não perdeu a oportunidade. Depois dessa votação, estava claro que foi uma derrota. Estava claro. E aí alguns deputados da direita começaram a falar: a sociedade vai lembrar do que aconteceu no dia de hoje, né? As pessoas que votaram com o Lula jamais serão esquecidas. O que ajuda a construir uma aura que realmente o Lula venceu. Falei, gente, meu Deus, o que vocês estão fazendo? Pô, não façam isso. E do outro lado, a esquerda, que não é boba, né? Os militantes, os torcedores, começaram a criar a narrativa que o Lula é o craque do jogo. Literalmente, é o craque do jogo, era o que eles estavam falando. Quem puxou essa narrativa foi o Janones. Esse tweet do Janones tem 20 mil curtidas, se eu não me engano, até mais. Ele fala assim, ó, 45 minutos do segundo tempo. O adversário vencendo de 2-0 e quase fazendo o terceiro. A maioria da torcida já deixando o estádio conformados com a derrota. Aí... o craque do jogo entrou em campo, jogou 3 minutos, fez 3 gols e virou o jogo. Fim. Janone. Eita, rapaz. E o povo acredita, os lulistas, gente, os petistas vai à loucura com Janones. Eles acham que isso daqui é o mundo real. Aí, voltando, esse foi o tweet do vídeo de ontem. Eu só peguei e coloquei aqui de volta. E grifei ali em vermelho, ali embaixo. Ó. Tamanho da surra de Lula em Arthur Lira. 337 votos a favor do governo. O que a matéria da Globo mostrou? O resultado de 337 votos demonstra que Lira pode cumprir a ameaça. Ô, Thiago, não fale isso, Thiago. Depois você vai criar um plano pro Lula. Você vai chorar, porque os petistas vão lhe cancelar. Mas tudo bem, né? Aí ele fala assim... Em plena quarta-feira de futebol, já está nos Trending Topics. Lula, craque do jogo. Consigo 100 comentários aqui com Lula, craque do jogo. E a esquerda, gente, forçou a narrativa, forçou a barra. E aí tem alguns jornalistas que são interessantes você prestar atenção. Assim, é bom prestar atenção em todo mundo, isso é óbvio. Mas quando você entende mais ou menos como eles se movem no dia a dia, você... Quando ele sai do padrão, né? Do dizer o padrão, você falou, ó, pera aí, aqui chamou minha atenção. 2 exemplos. Dora Kramer, Guilherme Amado. Dora Kramer é uma jornalista que constantemente ela comenta sobre assuntos diversos. Constantemente ela sente que ela tem a necessidade de comentar alguma coisa. Ela tá lá. Já o Guilherme Amado, não. O Guilherme Amado é um jornalista que, na maior parte do tempo, ele usa as redes sociais dele de uma forma um pouco mais institucional. Ele não tá para fazer um comentário, ele não tá muito para fazer sugestões, dar um puxão de orelha, o que torna o fato dele fazer uma anormalidade, né? Opa, saiu do padrão. E o Guilherme Amado, que é um cara de esquerda, não tem nem o que questionar. Ontem ele saiu do seu padrão, perfil institucional, bonitinho, né? Só postava as notícias lá, dá uns RT nas matérias do Metrópolis, da equipe que trabalha com ele, da Bruna, etc, tudo mais. E aí ele chamou a atenção. E ele mandou um recado para a esquerda, para os seus próprios aliados. Deixa eu ver se... Eu nem coloquei aqui, ó. No vídeo de ontem,
Eu coloquei o tweet do Thiago dos Reis que eu chamei a atenção para um fato. Foi um tweet dele que ele fez na manhã do dia de ontem, que ele comparava o governo Dilma e o governo Lula, falando que era a mesma coisa, tentando fazer que as pessoas não criticassem o Lula pela sua fraqueza. Como se o Lula tivesse acuado, como se ele não tivesse nada para fazer. E aí ele falava que em 2014 a Dilma caiu porque ele chama de esquerda antipetista, mandou a Dilma peitar o Cunha. E agora, em 2023, a esquerda antipetista está mandando o Lula peitar o Lira. E eu tô falando, tem um racha crescente na esquerda. Mas crescente. E aí o Guilherme Amado fala o seguinte, ó. O pior cego é o que não quer ver. O governo foi, na prática, derrotado nessa MP dos ministérios. Com a desconfiguração de diversas áreas e a aprovação aos 45 do segundo tempo na Câmara, e hoje estão chamando o Lula de craque do jogo, como se tivesse sido uma vitória. Onde vocês estão com a cabeça? Vocês estão criando um cenário de ilusão. Então, imagine como não tá as confusões na esquerda. Mas eu garanto. Quer dizer, na esquerda é diferente. Quando tem um tipo de crítica, as pessoas não chegam lá e falam: Guilherme Amado, pare de dividir a esquerda. Não, eles não falam isso. Falam isso. Fala que é vendido. Você é um bolsonarista, né? Você é um bolsonarista disfarçado. Você está a serviço do império. A turma da esquerda é maluca. A Dora Kramer já fala assim, ó. Tá, os aliados dizem que Lula virou o jogo e por isso é craque. Ok, mas por que não fez o gol antes? Por que deixou a coisa chegar ao ponto em que chegou? Então a esquerda batendo cabeça, falando assim, galera, olha só. Beleza, não precisa fazer discurso derrotista. Agora vocês estão criando assim, um cenário de ilusão. Vocês estão criando um cenário de ilusão. A esquerda, ela tá dando uns puxões de orelha no Lula, falando, ó, tá ruim. Do jeito que tá, vai dar errado. Do jeito que tá, vai dar Bolsonaro em 2026. Tá ruim. Tá ruim, não vai por aí. Vai por aí. E aí ele vai falar mais. Falaremos mais da turma da esquerda. Mas antes, só a notícia que saiu. Putz, cortei ali o horário dessa nota. Mas enfim. Operação contra aliado de Lira estava prevista para maio, mas foi adiada por conta de viagem. Marcada inicialmente para o dia 23, a ação foi suspensa porque 2 alvos estavam em Miami. Na boa, gente, uma coisa é um aviso, né? Se chamar de um lado. O cara, quando você quer avisar, você avisa. Quando você toma assim uma decisão, normalmente você vai deixar o cara mais nervoso que seria na lata. Então, mais você fala, nossa, olha tudo que aconteceu. Aquela ação do Lira, ela já iria ser devolvida até dia 19. Era a data limite. Eu falei, dia 19 agora ia voltar de qualquer jeito. Ah, mas voltou. Tá bom, né? Eu não compro essa história. Ontem de manhã, o dia iniciou com as coisas lá no olhar do Lira. Pessoal, isso já estava marcado desde o dia 23. Essa ação aqui foi do tribunal lá do Alagoas, etc, tudo mais. Eu até compraria se me falar que o Renan Calheiros colocou uma pressão, mas uma operação como essa, ela não acontece assim do dia pra noite, né? A MP tá travando, não. Liga lá, faz, resolve, tudo mais, emite os papéis. Todo o trabalho, faz isso, aquilo, outro, a gente vai tal lugar, reunião, liberação de papel, convocação de equipe. Isso não resolve do dia pra noite. Eu não compro essa história. Se vocês quiserem comprar também, todo mundo é livre para isso, não vai mudar nada no final do dia. A única certeza é que o governo está em crise. Falando um pouco sobre Bolsonaro, sobre a direita, a Globo, menos mal que saiu no O Globo. Que se isso aqui passar na TV, a Globo tem que perder a concessão dela, que não dá mais. A Globo realmente já não dá mais há muito tempo. Mas você vê, ó. Bolsonaro é alvo de protestos no estádio do Morumbi. Essa é a manchete. O subtítulo é: hospedado no Palácio dos Bandeirantes, ex-presidente, que é declaradamente palmeirense, ficou em camarote ao lado do governador Tarcísio. Matéria do Estadão. Bolsonaro vai ao Morumbi com Tarcísio em clima de campanha entre gritos de apoio, olha só, teve apoio, hein? E xingamentos. Ex-presidente divulga vídeo no qual é recebido com é Bolsonaro.
Torcedores penduram também faixas de protesto. A Globo cobriu o quê? A galera apoiando Bolsonaro? Não. A Globo cobriu a faixa de protesto. Só isso. Essa é a Rede Globo. Parcialidade. Você sempre verá na Globo. É ódio. Puro ódio contra Bolsonaro. Sobre o Jair, não sei como ler isso daqui no prezado momento, mas o Corregedor liberou a ação. Vocês devem estar acompanhados, né, que tivemos aí indicações de 2 ministros para compor o Tribunal Superior Eleitoral. Já tivemos as 2 indicações. O ministro Benedito, ele, né, liberou a ação. Pode colocar na ata do dia aí e julgar se quiser. Mas o Globo informou no final da tarde de ontem que o presidente, né, o ministro Moraes, deixa de fora da pauta da próxima semana, o que significa que não pode entrar na semana seguinte, a ação que pode tornar Bolsonaro inelegível. Minha aposta que eu falei lá atrás, eu acho que vão tornar Bolsonaro inelegível. Que eu torço que o contrário aconteça. Eu não escondo isso aqui em nenhum momento, né? O meu lado torcedor é mais do que claro. Mas vamos dar uma olhada para ver. Mas como tá as coisas? Tá liberado, mas não tá entrando em votação. Tem aquela possibilidade ainda, remota, mas existe. Por hora, vamos acompanhar para ver. Mas esse aqui é o estado que tá nas coisas. E Bolsonaro segue na boa, na dele. Tava lá, né, no evento ontem. Vocês viram aí que a gente acabou de falar com o Tarcísio. E aí, pegando aqui um gancho com a questão do judiciário, tem umas coisas que eu entendo quando a turma fica chateada. Outras, se a chateação é real, eu não entendo. Mas se a chateação é só para aproveitar o momento, para, sei lá, jogar para a população que não acompanha a política diariamente, né, o que está acontecendo, e a população botar a mão no que e falar, rapaz, eu não acredito, velho. Rapaz, Lula tá passando do ponto. Mas assim, enfim, no dia de ontem, o Dilma aí indicou, na verdade, né, o Cristiano Zanin para ocupar o cargo aí de ministro da Suprema Corte Brasileira. E aí todo mundo ficou, meu Deus, não acredita, etc, tudo mais. Gente, sinceramente, alguém esperava alguma coisa diferente. Isso aqui é basicamente vem no pacote, já tava... É a mesma coisa que falar, meu Deus, eu não acredito. O Lula escolheu a Janja para a primeira-dama, é a esposa dele, ele ia colocar quem? Sabe? É tão óbvio. Não acredito, o Lula trouxe a Gleisi Hoffmann para participar do governo, mesmo não tendo o cargo da pitaco. Uai, é presidente do PT que você esperava. Então, assim, é um cara que tem uma história ao lado. E aqui eu não tô falando que é um advogado bom, ruim, etc, tudo, mas tô falando, gente, isso aqui era mais do que esperado. O próprio Lula falou isso, ó. Todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin. Não é novidade pra ninguém. O que eu acho engraçado é que ele disse, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas também porque ele é um bom advogado, né? Então pegou esse trecho porque desnecessária essa fala do Lula, né? Convenhamos. Ele falou, não, eu vou colocar, porque eu acho que é um baita advogado, pude perceber ao longo dos anos, né? Um notório saber jurídico, cara educado, cara que não é envolto em muitas polêmicas, tem um perfil bem discreto. Que isso, o perfil discreto o Zanin realmente tem, você não vê ele aparecendo assim, dando 1000 entrevistas, vez ou outra ele tá, né? Mas não tá assim o tempo todo comentando sobre tudo. E aí veja uma coisa. Tem umas discussões, ontem eu conversando com uma pessoa que transita bem, né, no judiciário, posso assim falar, e ela me falando assim algumas coisas, eu parei, ouvi bastante, a gente não concorda com tudo que a gente escuta, e aí relatando, ele tinha me relatado isso aqui, eu nem tinha visto essa nota ainda do Estadão, ele me falou o seguinte, falou, rapaz, ó, o interessante vai saber realmente como é que serão as coisas, porque existe uma percepção que essa indicação é do Lula. Não é uma indicação assim que existe um grande consenso a nível de esquerda. Que a pessoa me relatou exatamente o seguinte: ninguém sabe muito bem como o Cristiano Zanin pensa sobre determinados temas. Eu vi, né? A gente guarda algumas coisas. Fui para a imprensa e li essa nota. Incerteza sobre posições de Zanin preocupa advogados. Eu acho que deve ser a turma do Prerrogativas, né? Advogados estão preocupados por não saberem, como indicado do Dilma, pensa sobre questões que podem passar pela corte, como distribuição de renda, tributação de grandes fortunas, isso daí é mais tranquilo. Mas vem, ó, pauta identitária, a pauta... E aí? A pauta woke, ele é a favor ou é contra?
Reforma agrária, questão do MST, demarcação de terras indígenas, temas caros à esquerda e ao PT. Afora polêmicas jurídicas nas quais esteve envolvido na condição de defensor do petista, ele mantém perfil discreto, não tem uma trajetória acadêmica, ou seja, não há registro de suas visões. Na visão dos advogados, não há garantias de que os votos do Zanin correspondam aos anseios da base ideológica do PT. As apostas ainda são de que, pelo menos, enquanto durar o governo do Dilma, ele se mantenha fiel. Mas depois a turma não sabe. Fica aí meio aquele questionamento, qual lado ele vai ficar. E aí, mais uma vez, lembrem que tinha uma grande parte dos aliados de Lula cobrando que ele fizesse uma indicação com base em critérios identitários, seja pela cor da pele, seja... enfim, sobre diversas coisas. E o Lula meio que não fez isso. Então isso já gerou uma certa rusga. Se essa indicação, ao longo do tempo, se mostrar que não está muito interessado em comprar esse debate identitário woke, acho que o Lula pode ter ainda mais problemas para com sua base. Também passando lá pelo Twitter, né? Eu vi aqui que o Cláudio Dantas, jornalista na Jovem Pan atualmente, comentou algo que vem na linha similar, falando assim, ó: segundo a esquerda, Zanin é de direita. Pronto, menos mais direita, né? Não chama de bolsonarista. E sua indicação é um risco assumido por Lula de forma personalíssima. Fora o antilavajatismo, advogados ligados ao PT dizem que ninguém conhece o posicionamento do advogado sobre temas sociais variados e que ele nunca militou no mesmo campo teológico. E aí? E aí tem um ponto, vocês podem discordar de mim, de boa também, mas eu sou da turma que, eu sempre falo, né? Eu acho que não adianta comprar algumas brigas que a gente não vai conseguir levar pra frente. Teve uma pessoa já, né, que já foi à justiça contra a indicação do mesmo. Vocês acham que existe alguma chance de uma ação como essa prosperar? Não, vou acionar a justiça para impedi-lo de se tornar ministro. Você acha que tem alguma chance disso prosperar? Eu acho que não tem. Veio da direita. Eu tirei o nome porque eu não estou interessado na pessoa. Tanto faz. É pra gente pensar que é a situação, né? Pro futuro, etc, tudo mais. Então, nesse momento, você fica assim, pô, cara, tu vai assinar a justiça contra o cara somente vai notar isso, vai criar inimizade agora com a pessoa que vai estar sentada lá em cima, 1 de 11, e que vai ficar mais de 25 anos na cadeira. Será que é proveitoso? Tô falando que a pessoa fez isso pra aparecer, pra ter matéria, pra ganhar clique, like. Não, mas pensando de forma mais estratégica, será que é o melhor dos caminhos a se seguir? Todo mundo, obviamente, quer que alguma coisa seja feita, mas será que esse tipo de ação ela vai trazer benefícios? Porque se ficar no 0 a 0, tá de boa. Porque no 0 a 0, nada, você fala assim, pô, a pessoa que não acompanha a política no dia a dia vê e fala, pô, esse aqui é porreta. Esse cara tá trabalhando, esse cara pelo menos tá tentando. Pelo menos ele assinou justiça. Isso eu digo pra quem tá de fora, vendo. Se a gente conseguir esse efeito, bacana. Mas se a mensagem não chega, ou se chega e as pessoas, sei lá, também não ligam pra isso daí, será que o lucro, né, desse tipo de ação, esse lucro é proveitoso? Eu acho que são algumas discussões que vale a pena, né, ser feitas, né, algumas reflexões que a direita precisa fazer. Foi um deputado que tomou essa medida, né? Só coloquei aqui só a critério de reflexão. Outra coisa que aconteceu, só para mostrar para vocês. Isso aqui é um perfil mais de esquerda, né? Diz que é meio independente, né? Independente da direita, que é totalmente ligado ao PT. Exclusivo. Zanin curte posts pró-Bolsonaro e de seus apoiadores, inclusive quando o ex-presidente foi ovacionado em sua despedida no Japão. Há também curtida recente a publicação que chama Lula de ex-presidiário. E realmente tem umas curtidas lá, mas... sei lá, o cara curtiu, só porque marcaram o nome dele, nem sabe, né? Os aleatórios, sabe nem se é ele que usa rede social nem nada. Mas veja como a esquerda também já tá agindo. Veja como tá um bate-cabeça sem tamanho na bolha da esquerda.
está um bate-cabeça do lado de lá. Outro assunto que envolve também o judiciário. No dia de ontem saiu a nota falando que o Rogério Marinho foi cassado. Aí já começou, meu Deus do céu, cara, não acredito. Mais um. Calma, respira. Eu vou trazer aqui o resumo. Tem um vídeo também do ex-ministro do Turismo, o Gilson. O Rogério Marinho emitiu uma nota também, mas o Vanguard tem resumido de forma assim bem rápida, falando, atenção, a verdade sobre os fatos noticiados sobre o Rogério Marinho. Ele contratou uma médica para atendimento de pessoas carentes quando era vereador em 2006. Pela lei de improbidade administrativa, a prescrição se dá em 5 anos, ou seja, em 2011 já tinha prescrito. Absurda a sentença de hoje, mais absurdo quem fala em perda de mandato nesse momento. Não caiam em manchetes enganosas. O senador continua firme e forte, mas já tá a gritaria. Falando, aí continuando em cassação, isso daqui aconteceu já pelo Tribunal Regional, ou seja, ainda cabe recurso no Tribunal Superior. E essa notícia eu fiz questão de trazer com a foto. O TRE do Ceará caça a chapa de 4 deputados estaduais do PL. 4. Por fraude à cota de gênero. Qual é a metade de 4? 2. Essa é bem fácil. 2. Posso ver ali que temos 2 homens e 2 mulheres. Óbvio, não tem a ver com o fato de ser 2 homens e 2 mulheres. Não é cota de gênero, é na hora de assinar os papéis, aquela parte burocrática, etc. Tudo mais. Eu não acompanhei o caso de perto para ver. Mas você percebe às vezes como as coisas, elas, né, o que tá no papel, às vezes tá tão diferente da teoria, da prática, assim, do mundo real. Você vê, gente, cara, será que outros partidos no estado do Ceará conseguiram eleger em suas bancadas a mesma quantidade de homens e de mulheres? Será que isso aconteceu em outros partidos? O PL conseguiu e estão sendo caçados, etc. Tudo mais. Eu acho essa discussão de cota, já acho ela complicada. Ainda mais na política. Não tem que ter uma cota para isso, cota para aquilo outro, etc. Tudo mais. Como se os caciques políticos, os dirigentes partidários, eles não gostassem de mulheres. Ou não gostassem disso, não gostassem daquilo outro. Gente, o presidente do partido, ele quer eleger. Se ele tiver a certeza que ele vai eleger, ele elege uma bancada inteira só de mulher, se assim for. Se ele for eleger, ele vai botar... Ele só está interessado em colocar a maior quantidade de deputados. Só isso que ele quer. É só isso que ele quer. Vocês realmente acham que existe um único dirigente partidário no Brasil que vai deixar de eleger um deputado a mais porque é uma mulher? Eu espero que esse caso aí aceitem a apresentação do recurso pela turma do PL, porque é triste. Ainda falando de justiça, e aqui é postar para vocês como estamos na vanguarda do tempo, e dos últimos acontecimentos, dos últimos eventos, etc. Tudo mais. O senhor Sérgio Moro concedeu entrevista por Hugo Gadelha. Não vou dar play na entrevista longa, mais de meia hora. Ele fala assim, a entrevista à coluna, Moro relatou ter conversado, né, com o ministro Supremo, também sobre a cassação do Dallagnol. O senador também falou sobre ações que ele enfrenta na justiça eleitoral e defendeu reforma no judiciário contra o superprotagonismo da corte. Quem também não falou de reforma, mas falou de protagonismo, o senador Ciro Nogueira. Esse não é bobo? Tava lá no Pânico. Tomou uma prensa do Rogério Morgado, afinou, ficou igual a sabão liso, sem querer responder umas coisas. E ele pontuou que um dos problemas que ele vê no judiciário hoje é esse protagonismo exacerbado, o tempo todo da entrevista, etc, tudo mais. Olha como essa pauta de uma reforma no judiciário, ela tá aí, né? Tá reverberando entre alguns nomes. Na minha humilde visão, esse era um tema que a direita deveria se debruçar. Não com interesse de revanchismo, de fazer acontecer nada. Não acho que uma reforma do judiciário que vai agradar todos os conservadores possa ser feita. Mas no momento, o que eu percebo é que nomes ligados à esquerda, nomes ligados ao centrão, nomes ligados ao lavajatismo, nomes ligados à direita conservadora, muita gente tem alguma sugestão para o poder judiciário. Eu acho que, pelo menos, melhora.
Em relação ao que tá, eu acho que dificilmente tem como ficar pior. Que tá muita gente satisfeita. Ponto importante. E nós estamos falando isso daqui, né? Tem muito tempo. Outro assunto que eu quis trazer para vocês. Que aqui, né? Relativamente até... Posso falar... Como se fosse assim, um achievement, né? Falar, rapaz, nunca esperei por isso. O Nando Moura fez um tweet falando o seguinte. Né? Primeiro ele falou que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, que eu sou frustrado, que eu não tenho engajamento, etc, tudo mais. O bicho do dia era meu nome da boca. Ele tá meio fissurado em mim. Aí ele fala assim, ó, acho que o Deltan tem que pedir apoio para o Mito e para o Kim Paim, já que ele é tão subserviente e capacho dessa canalha imunda. O Nando Moura falou isso e a esquerda andou comentando sobre as tretas que aconteceram na dita direita, né? Comentaram sobre a questão do MBL, etc, tudo mais, PPP, pipipi. E olha quem tá lá na thumbnail. Olha ele ali, ó, com o bigodinho dele. Eu quero falar isso. Falar, nossa, estamos falando de mim? Não, óbvio que não. Não vou ficar perdendo aqui tempo inflando meu ego. Eu trouxe isso, eu quero mostrar isso pra vocês. É sobre ter humildade. E não sou eu que sou humilde, não. Vocês vão entender o que eu quero falar. Esse recorde aqui é interessantíssimo. Interessantíssimo. Olha isso daqui. E vou falar alguma coisa, mano. Ó, grava aqui essas palavras desse corte, tá? Qual a situação nós temos no Brasil hoje? Hoje. Tá mais fácil a extrema-direita perceber que o neoliberalismo é uma falácia e abandonar o neoliberalismo, entendeu? Aí nós teremos no Brasil uma extrema-direita com militante, com engajamento popular e sem o neoliberalismo. Sem o neoliberalismo. E hoje é o que está mais perto de acontecer do que essa esquerda vendida que a gente tem abraçada com o neoliberalismo. Esquerda vendida. E se acontecer da extrema-direita abandonar o neoliberalismo e acender o poder de novo com apoio popular sem neoliberalismo, com essas intoxicações ideológicas, sabe? Uma extrema-direita com esse discurso que beira realmente o fascismo, fazendo a economia do país andar sem esse neoliberalismo, aí realmente nós vamos ver o fascismo na nossa frente. Aí nós vamos ver. E, mano, não está longe disso acontecer no Brasil. Não está. Já saiu umas notícias hoje em dia que o Bolsonaro tá puto com o Paulo Guedes, porque dava pra mexer na Petrobras e ele não mexeu, principalmente pra baixar o gás. Isso é verdade. O governo Bolsonaro abriu no último ano os cofres públicos, abriu pra poder tentar ganhar a campanha, né? Abriu, jogou dinheiro pra tudo quanto é lado. E qual foi o efeito disso na economia? Ele subiu, a dívida pública diminuiu. Muito louco isso, velho. E os caras estão se ligando disso. Caralho, mano, quando eu jogo dinheiro, igual eu jorrei, isso que o Bolsonaro fez isso de forma totalmente desordenada, né? Se ele fosse um pouco mais eficiente pra fazer isso, muito provavelmente ele ia ganhar a eleição. Mas uma coisa que ficou disso, mano, quando eu jorrei dinheiro, abri os cofres, coisa e tal, mano, a dívida do país caiu. E o PIB cresceu. Entendeu? E eles estão se ligando disso. Na hora que eles se ligarem disso, aí sim a esquerda vai ver o que é fascismo, velho. Vai ver o que é fascismo. Você vê que ele assume várias coisas no vídeo. Primeiro, que a direita tem militância, bota a gente na rua, tem força, tem voto, tem Bolsonaro. Você vê que ele afirma com todas as letras, ele acaba por assumir que o governo Bolsonaro deu um show na economia em 2022. E não é só porque abriu os cofres, é porque assim, bicho, muita coisa foi feita desde 2019, reformas foram feitas, né, para manter as... E assim, quando chegou a pandemia, vieram várias medidas para manter o ambiente de negócios minimamente vivo. Não deixar que as empresas todas fossem à falência. Pensaram também na população. E ele, você vê, isso é o que ele assumiu. É o que ele assumiu. Mas qual é o medo que ele tem? Que é a direita, né? Que é os conservadores. E aqui a gente agora tem que sair dos termos que ele usa e trazer para o nosso vocabulário, para entender. Quando ele chama de extrema-direita, ele está falando que os conservadores. Qual é o medo dele? É que os conservadores abandonem o neoliberalismo. Só que qual é o erro dele? Os conservadores nunca abraçaram o neoliberalismo. A gente está na vanguarda. Acho que grande parte de nós estamos na vanguarda. Quantas vezes eu não falei para vocês, pessoal, por que a gente não pode ser conservador nos costumes e conservador na economia? Eu já falei isso algumas vezes. E o que seria... Porque quando o pessoal fala assim, eu não sou liberal, conservador nos costumes, liberal na economia, tem algumas políticas liberais, que, assim, porque nem todo liberal abraça tudo, né, nem etc, tudo mais. Mas tem algumas políticas que liberal adora, e eu acho que durante a campanha de 2022 ficou claro, e algumas medidas que continuam sendo tomadas agora.
que vão na linha, né, de carbono zero, agenda verde, crédito de carbono, títulos públicos com indicadores ESG. Liberal adora isso. Vamos privatizar tudo. E aí, eles estão falando, ó, se rapaz, Bolsonaro viu que dava. As brigas de Bolsonaro e Paulo Guedes aconteceram diversas vezes. Mas, assim como era Sérgio Moro, que a população abraçava de um jeito, era quase perfeito, era Deus herói. Paulo Guedes a mesma coisa. Meu Deus, não, Paulo Guedes nunca errou. Não podia ter um tipo de erro. E não é coisa assim que falar que é um malvado, é um vilão, etc. Não. Existem divergências. Vários pontos o Paulo Guedes acertou, mas também não precisa estar certo o tempo todo em tudo. O Guedes tinha uma visão, por exemplo, eu tenho certeza, quando você discute sobre privatização, o Guedes e Bolsonaro eles não tinham um pensamento igual. Eu acho que na cabeça do Guedes dá pra privatizar tudo, sem ter medo de ser feliz. Já o Bolsonaro, você queria falar que não. Não dá. Tudo não. Uma grande parte, mas tudo não. Você pode tentar convencer Bolsonaro assim, rapaz, Bolsonaro, vamos vender aqui a Petrobras pros comunas, porque os comunas, eles prometeram que eles não vão fazer maldade. Bolsonaro vai, não, pros comunas não dá de jeito nenhum. Até que venda, mas tem que ver para quem vai vender. Quantas vezes Bolsonaro não falou isso? Então, a esquerda, ela trata a direita com espantalho. A esquerda trata achando que não. Pô, a galera da direita fala isso, fala aquilo outro, etc, tudo mais, ppp. E é por isso que eu coloquei essa postagem aqui, ó. Eu fui assistir esse vídeo do Meteoro Brasil. Eles pegaram meu vídeo de um momento, que já tá mais ou menos do meio pro fim. A explicação que, por exemplo, que eu já tinha dado de por que eu não confio no MBL, por que eu não confio no Deltan Dallagnol, etc, tudo mais. Eles tiraram esse pedaço e botaram esse pedaço. Falando, gente, ó, eu não vou nem repetir de novo por quê, né? Aí esse filme falando que eu até brinquei de ser João Kleber. A esquerda, ela fica tratando a direita como um grande espantalho. Isso já aconteceu em 2018. E eles continuam a fazer isso. É um grande espantalho, ele, etc, tudo mais, pipipi. Quando eles falam também de neoliberalismo, eles estão falando de quem? Globalistas, metacapitalistas, né, que seriam palavras introduzidas pelo Olavo de Carvalho. Você fala que a turma de Davos, a turma do Klaus Schwab, é isso que eles estão querendo falar. Na cabeça deles, a direita apoia essas medidas. Na cabeça deles, a direita apoia isso, sendo que é totalmente o oposto. Se imagine a população, né, ou pelo menos parte dessa esquerda aí, começar a perceber que eles foram enganados por todo esse tempo e os conservadores no Brasil sempre tiveram preocupados com a economia nacional, com a nossa soberania e diversas outras coisas, imagine o estrago que a direita não vai fazer em 2024, nas eleições do ano que vem, né? E em 2026. Você vê que ele diz, ó, a direita está muito mais próximo de acabar com isso daí, varrer do mapa do que essa esquerda vendida. Aí que eu quero mostrar alguns momentos de ontem. Pepe Escobar estava bastante sumido aí do 247, estava lá deslumbrado com a Rússia. Tá em loco. É um cara que realmente esse bicho ele viaja para cima e para baixo pelo mundo, não é qualquer orelha seca não. E ele tava lá, quer ver o que realmente tá acontecendo. E aí eu gosto de acompanhar, porque aqui é aquele relato pro petista, o que é que realmente tá acontecendo? Como é que a turma lá de fora está vendo? Gente, olha só, o cara tá no Brasil 247, ele é correspondente internacional do Brasil 247, é petista, assim, ó, na veia. Olha o que ele tem a falar sobre Lula e seu governo. Primeira pergunta aqui, ó. Ele vai falar que ouviu muitas críticas sobre Lula e sua política externa, e também falou que o Lula tá acuado. E o problema é que, em condições ideais, ele teria margem de manobra, mas não tem no momento. E é o que, claro, ele sabe isso melhor do que todos, e todos nós que o acompanhamos temos que dar o crédito devido para quando ele, pelo menos, consegue extravasar dessa camisa de força. Né? Eu ouvi muitas críticas vindas do Brasil à posição do presidente Lula e do governo em várias votações anti-Rússia, retórica anti-russa, diplomacia brasileira fazendo alguns infantilismos, etc. E tal. Como eu estou de fora, eu só escuto. Ou seja, eu prestei atenção no que ele disse e como ele agiu em Hiroshima. E foi extremamente nobre. Né? Se você acha que o Lula já é visto como uma liderança ou a liderança do Sul Global? Não. Não por várias razões, Leonardo. Porque os mais agudos observadores sabem que a liderança
do que está acontecendo agora e dos próximos passos, ela vai vir da Rússia e da China. O Brasil deveria estar nesse trio. Deveria. Não está no momento justamente porque o Brasil está acuado por esses psicóticos neocons que controlam a política externa americana. Então, como Lula e os seus principais assessores podem se desvencilhar disso e colocar o Brasil numa posição de soberano, não numa posição de acuado. No momento está mais para acuado e tentando achar o seu swing do que totalmente soberano. Ou seja, o Lula não é soberano, né? O Lula é um vassalo do Biden. Ele tá falando que tá acuado em relação aos atlanticistas, aos imperialistas, ao império. Imagina. Essa é a percepção que um passador de pano tem perante o Lula, né? E assim, e não é só ele. Você vê que ele fala, eu fiquei prestando atenção no discurso do Lula. Eu já falei, esquece o discurso. Olha na prática. Ele falando isso, né? Pô, várias pessoas vieram aí pra mim, né? Criticar a política do Lula, falar que a relação internacional tomando umas decisões ruins, meio assim, de coisa de criança. Tá meio ruim, né? Tá meio ruim. Aí, em outro momento da live, que eu recortei, ele falou assim, ó, ele disse que Lula não é levado a sério no mundo e ninguém está contando com Lula. Ou seja, o Lula já é visto como inimigo ou não tanto? Essa é uma excelente pergunta porque ele está no limiar. Ele está no limiar porque o fato de as declarações do Lula, as declarações do Ministério das Relações Exteriores brasileiras, os votos do Brasil e algumas das intervenções mais cruciais do Lula, elas revelam uma oscilação permanente. E essa oscilação permanente é o sinal gráfico para todo mundo, especialmente para quem interessa, que são os principais países do sul global, de que o Lula está pisando um calhau na sequência do outro, que é extremamente... E o rio é muito fundo. Países do sul global é o BRICS. Pro BRICS, o Lula tá pisando fundo, né? Tá com Biden. Mas vamos continuar. Se ele perde o pé, ele despenca. É muito, muito... Eu fico muito preocupado pelo fato dessa margem de manobra ser tão estreita. Sem dúvida. E é uma coisa que os russos... Eles não discutem isso abertamente. É muito mais sutil, né? Como os chineses, eles jamais vão discutir isso diretamente. Mas eles estão preocupados porque eles precisam do Brasil como um partner. Né? Nesse novo trem-bala. Né? E pode ser que eles contem com um meio partner ou um quarto de partner. Um partner que não esteja empenhado tão fundo quanto os dois estão. O Lula é um quarto, né? É café com leite. Imagine o petista escutando isso do analista de geopolítica mais escutado, né? Mais respeitado aí dentro da bolha da esquerda. E por fim, em outro momento aqui, que ele fala algo que vai na linha do que aquele outro cidadão falou, né? Sobre esse momento atual, esquerda versus direita, né? Os neoliberais. Olha o que ele disse. Que aí não entra esquerda ou direita. Especialmente porque esse debate no Ocidente, esquerda-direita, não existe mais. Existe agora o debate entre o 1% e os 99%. Então, quem manda, seja qual for a ideologia apregoada ou subscrita, é o 0,001%. Esse cara que está por trás da Meloni é um cara do 0,01% e é Great Reset, é Davos. Ou seja, esses caras, Davos, Bilderberg, na verdade, essa seria a extrema-direita neofascista do século XXI, são esses caras. Mas eles são suficientemente espertos para não se deixar, enjaular por uma ideologia ou por um rótulo. Vocês estão vendo, gente? Eles tentam pegar os conservadores e colocar no colo do Klaus Schwab. Mas quem é que tá de encontro com Klaus Schwab? São os ministros do Lula. É o vice-presidente do Lula. É essa turma que tá de joelhos. Não só pro Klaus, como também pro Soros. É o que tá acontecendo. A base da esquerda, cada dia que passa, ela tá mais triste com o governo Lula. Você acompanha, você vê os jornalistas de esquerda, né, os influenciadores de esquerda. Quando você sai daquele cenário de torcida e você vai olhar seus pormenores, alguma pessoa que ainda acaba falando alguma coisa, mostra assim, o governo tá totalmente perdido, mas totalmente. E essa pauta aqui para eles é um negócio assim que é tão caro. Eu não sei o que seria isso para direita. Talvez seja a defesa da família. Sabe a defesa da família? Que é um negócio assim que chega a dói quando você vê que tem uma medida contra a família. É como essa turma vê essa agenda internacional, né? Porque o comunismo sempre foi aquele movimento internacionalista, internacional socialista.
Aí os caras vê, chega murcha. Mas Lula, mas Deus do céu. O Lula virou um vassalo do Biden. Eles não conseguem assumir. Você vê, não, Lula tem pouca margem de manobra. Não, tá com pouca margem. É porque não pode pisar em falso. Rapaz, e os caras não assumem. Ele que vai no limiar, né? Pra não tacar o pau no Lula. Aí você vê, ó. Olha o que se tornou a esquerda no Brasil. Olha quem que tá junto com o PCdoB. O senhor Geraldo Alckmin. Como canta Milton Nascimento, os sonhos não envelhecem. É assim que celebra a combativa história dos 101 anos do Partido Comunista do Brasil, ao lado da presidente do partido, a ministra Luciana Santos, e do seu vice-presidente Walter Sorrentino. Estamos juntos no bom caminho da consolidação da democracia e da construção com o presidente Lula de um país mais justo, com oportunidade para todos, mais empregos, renda e desenvolvimento. Vocês acham que os petistas, né, que tem 5 neurônios, vendo Alckmin com essa galera, que faz parte de todo o neoliberalismo que um dia eles fingiram combater, isso dói, gente. Isso dói, mas dói. Por isso que eu digo, se é direito a organizar, se é direito a conseguir passar a sua mensagem, que a gente só quer um Estado que as pessoas possam criar suas famílias, seus filhos, né, do jeito que todo mundo foi criado, por seus pais, seus avós, com emprego, com oportunidade, com soberania nacional, tendo projeto de país. É tudo nosso, nada deles. Tudo nosso, nada deles. Nem vai dar para comentar que tinha algum assunto até ligado à soberania, que é a questão da Ferrogrão, vai sendo discutido, mais algumas coisas que a turma do governo segue aprontando, mas isso a gente comenta amanhã, junto com as questões da CPMI, mas todo dia tem muita coisa acontecendo, e eu vejo isso daqui, e às vezes eu vejo assim, a turma daí é meio perdida, às vezes o povo meio chateado, eu falo, meu Deus, vocês não estão percebendo. Eu queria ver os deputados surfando esse momento, sabe? Queria ver nossas lideranças na direita surfando o momento. Eu queria ver o próprio Bolsonaro surfando o momento. Bolsonaro mostrando, cara, olha só, olha tudo que eu defendi. Começar a dar umas reviravoltas, né, umas reviradas, não só ao longo do governo, todas as medidas que ele fez em prol do Brasil, desenvolvimento nacional, etc, tudo mais, como também um passado, resgatado desde a época que ele era deputado, mostrar aqui, ó, vocês estão sendo enganados, a pauta que é mais importante para a esquerda, etc, tudo mais, nacionalista, está sendo deixada de lado, quer dizer, está sendo deixada de lado pelo Lula e sempre foi defesa central da turma da direita. Enfim, vou mandar todos esses vídeos lá no canal do Telegram, link tá aqui na descrição. Se gosta do meu trabalho, passa também no canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição, tem um Atos Brasileiro, kimpem.com.br. E é isso, né? Compartilha o vídeo, que eu espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.